O Iluminado, ou The Shining, é uma minissérie de televisão de terror de 3 episódios, baseada no romance de 1977 de Stephen King, com o mesmo nome. Dirigido por Mick Garris, do Teleplay de King, é a segunda adaptação do livro de King após o filme de 1980, de Stanley Kubrick, e foi escrito e produzido por King com base em sua insatisfação com a versão de Kubrick. A ABC foi rápida em oferecer a King a capacidade de escrever seu roteiro para a adaptação de seu livro, graças ao sucesso anterior da minissérie The King, ou seja, The Stand, de 1994, que também foi dirigido por Garris. A minissérie foi filmada no Stanley Hotel em East Park, Colorado, e a inspiração de King, que foi a inspiração de King para o romance em março de 1997. A adaptação de 97 é estrelada por Steven Weber como Jack Torrance, Rebecca De Mornay como a esposa de Jack, a Wendy, e Cortland Mead e Will Horne fazem as versões de Danny Torrance de diferentes idades. E Melvin Van Peebles como Dick Halloran e os atores Peter Ringo e Elliot Gould e Dustin Durbin e Stanley Anderson e Liza Thorhill e a esposa de Garris, Cynthia, aparecem em papéis coadjuvantes. E vários escritores e cineastas notáveis que trabalham no gênero de terror também fazem uma participação especial na cena do salão da minissérie. O próprio King aparece como maestro da orquestra. Originalmente exibido em dia 27 de abril a 1º de maio de 1997 na ABC, The Shining teve uma recepção favorável quando foi ao ar pela primeira vez. Foi um sucesso de audiência, estando no top estando no top 20 dos números de audiência diária para todos os 3 episódios, aclamado pela crítica por seu ritmo cuidadoso, maquiagem, profundidade, edição de som e atmosfera assustadora, e ganhou 2 Primetime Emmy e 2 Saturn Awards. No entanto, os críticos retrospectivos viram a minissérie com menos carinho, comparando desfavoravelmente a versão cinematográfica de Stanley Kubrick. A trama, o alcoolismo e o temperamento explosivo de Jack Torrance lhe custaram o emprego de professor em Stoventon, uma respeitável escola preparatória, e ele também está prestes a perder sua família depois de agredir seu filho Danny em uma raiva bêbada apenas um ano antes. Horrorizado com o que ele se tornou, Jack diz a sua esposa Wendy que se ele começar a beber novamente, ele os deixará de uma maneira ou de outra, e o que implica que ele prefere cometer suicídio do que continuar vivendo como alcoólatra. Agora, levando uma vida de sobriedade, trabalhando como escritor, Jack assume o trabalho de cuidar do Overlook Hotel, um grande edifício colonial em um pitoresco vale nas montanhas rochosas do Colorado. Jack acredita que o trabalho fornecerá os fundos desesperadamente necessários e lhe dará tempo para completar sua primeira jogada. Ao entrar no Overlock e conhecer seu cozinheiro-chefe, Dick Halloran, Danny descobre que seus poderes psíquicos lhe concedem uma forma de telepatia. Danny tem um mentor adulto chamado Tony, que fala com ele em suas visões e mostra o futuro. Halloran diz a Danny que ele também brilha e que Danny pode contatá-lo telepaticamente sempre que precisar de ajuda. Os Torrance fazem um tour pelo Overlock antes de serem deixados sozinhos no hotel durante o inverno. Aos poucos, torna-se evidente que há uma força malévola dentro do hotel e que determinada a usar Danny para um propósito desconhecido e possivelmente sinistro. Essa força se manifesta com lâmpadas bruxuleantes e vozes espectrais e, eventualmente, um baile de máscaras completo do passado do Overlock. Danny é o primeiro a perceber completamente o caráter mais sombrio do hotel, tendo experimentado visões e avisos que
que pronunciam o que eles e seus pais encontrarão durante o inverno. Os fantasmas também aparecem para Jack, liderado por Delbert Grady, um ex-mordovo do Overlock que assassinou toda a sua família e se matou por ordem do hotel. Grady e os outros espíritos dizem a Jack que o Andy e Danny estão se voltando contra ele e que sua única opção é matá-los. Eles também lhe fornecem um bar aberto e ele começa a beber novamente. À medida que a sanidade de Jack se deteriora, desculpa, gente, o Andy começa a temer por ela e pela segurança de Danny. Halloran, a quem Danny havia contatado telepaticamente, viaja da Flórida para o Colorado apenas para ser agredido por Jack com um martelo de Crockett e deixado para morrer. Danny se comunica telepaticamente com seu pai, que momentaneamente se liberta das garras dos fantasmas e então lhe diz que a velha caldeira foi negligenciada. Danny, Wendy e Halloran, que só ficaram atordoados com o ataque, escapam em segurança. Jack se sacrifica para evitar que os fantasmas recuperem e permite que a caldeira exploda e destrua o Overlock. 10 anos depois, Danny se forma no ensino médio, mostrando que Tony era a encarnação adulta de Danny e o Andy e Halloran estão presentes na cerimônia. O espírito de Jack também está presente, olhando para Danny com orgulho. De volta a Colorado, o Overlock está sendo reconstruído como um resort para verão, enquanto os fantasmas do hotel original aguardam as vítimas em potencial. Agora vamos a algumas curiosidades dessa minissérie que deu muito o que falar na década de 90. A criação desta minissérie é atribuída à insatisfação do Stephen King com o filme homônimo de 1980 do diretor Stanley Kubrick. A fim de receber a aprovação de Kubrick para readaptar O Iluminado em um programa mais próximo da história original, King teve que concordar por escrito e evitar suas frequentes críticas públicas ao filme de Kubrick, exceto pelo único comentário que ele estava desapontado com o retrato de Jack Nicholson de Jack Torrance como se ele tivesse sido louco antes de sua chegada no Overlock Hotel. O sucesso na ABC, com adaptações de minisséries anteriores do trabalho de King, como Stephen King e como It e The Tommyknockers e Stand, os deixaram mais do que dispostos a oferecer ao autor para trabalhar no roteiro da minissérie The Shining, com pequenos padrões e práticas de transmissões aplicados. A equipe do elenco teve muita dificuldade em encontrar um ator para o papel de Jack Torrance, já que a maioria das considerações que rejeitaram o papel se preocupavam em ser comparadas com a atuação de Jack Nicholson na versão de Kubrick. Dois dos muitos atores considerados incluía Tim Daly e Gary Sinise. King ficou muito impaciente, ameaçando esperar mais 18 anos se o papel de Jack Torrance não fosse reservado. Finalmente, por sugestão de Rebecca De Mornay, o Weber foi escolhido para o papel, e 4 dias antes do início das filmagens, o Weber aceitou a oferta porque era fã de Mick Garris, que dirigiu a minissérie The Stand, e achou o roteiro que ele leu multicamadas e relacionável, e King então acabou escolhendo ele. King acabou escolhendo o Weber e a Rebecca De Mornay para os devidos papéis. Os produtores a abordaram em 1994 e ela aceitou o papel gostando do roteiro, por ser mais assustador, mais perturbador e mais divertido, e mais próximo do romance que a versão de Stanley Kubrick. Além do motivo por trás da criação, a minissérie, a versão de 1997, apresentou um importante cenário que ajudou a inspirar a história original. The Stanley Hotel, no Estes Park, Colorado, King usou o hotel que inspirou a escrever o livro como local da minissérie, com algumas tomadas de interiores em palcos também em Denver.
Garris tentou fazer com que o hotel se sentisse o mais fechado possível para adicionar a vibração. Gary queria que as tomadas fossem mais fechadas para causar uma espécie de claustrofobia. Quando o hotel é fechado, a equipe fez isso enfatizando a escuridão do hotel e pintando algumas das áreas de Stanley que recentemente haviam sido pintadas de branco e marrom. A equipe de produção começou a filmar no Stanley Hotel em março de 96, data escolhida por ser o mês mais nevado de Denver. No entanto, no dia em que as filmagens começaram, eles perceberam que o hotel, assim como a maior parte do S Park, estava em uma sombra de neve, o que significa que acumulou a menor quantidade de neve de todas as áreas de Denver. Como resultado, eles gastaram mais de $100 mil em máquinas de fazer neve enviadas de Los Angeles, enquanto tiveram a sorte em 3 ou 4 dias de filmagem com neve real caindo em Estes. O produtor Mark Kaliner atribuiu a sorte de nevascas a um xamã Ute, fazendo um ritual no pico mais alto das montanhas rochosas. O elenco e a equipe, como Cynthia Garris, esposa de Mick Garris, que interpreta a mulher do quarto 217, e Dal Jeffrey Nelson, treinadora de atuação de Cortland Mitch, alegou experiências paranormais que ocorreram no hotel durante as filmagens. Alguns do elenco gostaram de trabalhar em iluminado. Mitch não estava com medo, pois já havia atuado anteriormente em filmes de terror como Hellraiser Bloodline, de 96, e Joe Durmin gostou da loucura que conseguiu retratar com seu personagem Orsi Dowring. E Stanley Wanderson aceitou o papel de Delbert Grade com base em sua decepção com a versão de Kubrick. Tentou interpretar o personagem real, mas com uma sensação de distância da sua visão do outro filme e do outro mundo. Então, sair com ironia ou ironia. No entanto, foi difícil para o Weber interpretar seu personagem. Como as cenas não foram filmadas em ordem cronológica, foi muito difícil dominar a deterioração do estado mental do personagem devido ao fato de ocorrer gradualmente à medida que a história avança. O Iluminado é um dos melhores livros do Stephen King. Tem vários livros muito bons. The Stand é muito bom. O Christine e o Carro Assassino é muito bom. Tem muitos livros bons. Mas o Iluminado, ele tem uma atmosfera muito interessante. Eu vou dizer para vocês, eu não vou me estender muito conforme vocês viram nas gravações que eu passei para vocês, na primeira e na segunda parte. O Stephen King ficou muito descontente com a versão do Stanley Kubrick. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho a versão do Stanley Kubrick mais terror do que a minissérie que foi feita com a colaboração do Stephen King. E eu diria para vocês que a minissérie não é ruim. Quem tiver a oportunidade e achar a minissérie em algum canal de streaming, pode assistir, é bem bacana. A atuação do Steven Weber e da Rebecca De Mornay é muito boa. Tem muito mais a ver com o livro, mas a versão do Stanley Kubrick é muito mais terror do que propriamente a versão da minissérie dirigida pelo Garris. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu prefiro a versão do Stanley Kubrick à versão da minissérie dirigida pelo Garris, porque o filme é mais terror, o filme é mais assustador, e, gente, as tomadas de câmera que só o Stanley Kubrick sabia fazer, essa Steadicam, que era aquela tomada fechada em um cenário só, um exemplo para vocês, aquela cena que o menino olha, assiste e vê as duas meninas paradas do outro lado do corredor, é uma montagem que eles fizeram na época com uma Steadicam, que é uma tomada fechada, focando só em uma imagem. É fantástica as tomadas do Stanley Kubrick. Já as tomadas, já no caso da minissérie, é uma coisa um pouco mais aberta e menos claustrofóbica, na minha opinião. Do Stanley Kubrick eu achei muito mais legal. Se vocês não assistiram, gente, filmaço. O Iluminado, para mim, do Stanley Kubrick é o melhor filme de terror
que eu já assisti, ok? Eu sou Juliano Castro, muito obrigado por tudo e até logo.